Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo o que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos começando mais um programa Transformação e é uma satisfação poder entrar em sua casa e compartilhar com você deste programa. Hoje recebendo conosco a advogada Dalila Eva. Seja bem-vinda, Dalila. Obrigada. É uma alegria poder compartilhar com você um tema que eu acredito que é tão importante para o nosso telespectador. Nós falaremos hoje então o tema Direitos e Deveres do Cidadão. Dalila, eu percebo que as pessoas elas são muito assim afoitas na busca, às vezes, dos seus direitos e está até em voga as pessoas chegarem em locais públicos, principalmente hospitais, quando dá aquelas filas ou alguma coisa desajustada e aí logo alguém grita, mas eu tenho direito. Então, assim, as pessoas estão muito cheias de direitos, e isso até mesmo na relação pai-filho, filhos cobrando muito dos pais direitos e não sei o quê, mas na realidade eu vejo que as pessoas estão se esquecendo um pouco dos deveres do dia a dia. Exatamente. A Constituição Federal ela é clara quanto aos direitos do cidadão. Todos nós temos direitos, sim, nós devemos requerer, porque nós vivemos aí dois extremos. Como o Denner comentou, às vezes as pessoas chegam cheias de direito, Às vezes, por algum conhecimento superficial da lei, elas chegam a algum lugar e falam assim, não, é meu direito, eu não quero saber, faço da minha vontade aqui, do jeito que eu quero, porque senão eu vou te levar na justiça, tudo eu vou te processar. Isso é uma atitude muito ignorante de certas pessoas, porque na verdade, nós precisamos também nos lembrar que nós temos deveres. E antes de requerer esses direitos, nós precisamos estar dentro do nosso direito, respeitando o limite das pessoas também. Na verdade, o outro extremo eu vejo que são as pessoas que deixam passar muitas coisas sem saber que elas podem recorrer ao seu direito. Eu acompanho alguns casos que foram deixados passar anos, sem a pessoa, sem a família requerer um direito que era deles, E aí vai deixando passar, vai deixando acumular uma certa falta de busca desse direito e acaba perdendo pela prescrição do tempo. Então é importante requerer esse direito também a um certo tempo, porque senão não vai adiantar mais depois. É interessante isso que você fala, porque os extremos eles não são bons. Nem o extremo do tudo é meu direito, mas nem esse outro extremo também da pessoa que é ignorante, que não sabe aquilo que pertence a ela. Eu acredito que é como eu estar com fome, tendo uma nota de R$100 no casaco, sem saber que eu tenho essa nota de R$100. Exatamente, muitas pessoas deixam de ganhar um bom dinheiro, principalmente em causas indenizatórias, em causas contra o próprio Estado, porque é direito deles, o Estado ele tem que garantir a saúde, tem que garantir realmente o bem-estar da sociedade. Muitas pessoas deixam de viver bem, deixam de requerer aquilo que é direito deles, porque não querem simplesmente correr atrás. Hoje a gente tem advocacia particular, eu sou advogada particular, mas para quem não tem condições de contratar um advogado, a gente tem a defensoria pública. Então, assim, a lei é muito clara em não desamparar aqueles que não têm condição. Hoje em dia também nós temos um projeto na OAB que são os advogados dativos.
né? É uma parceria com a advocacia pública para ajudar aqueles que não têm condição. Então, os advogados particulares entram também com ações para ajudar a população. Interessante isso, eu nem sabia dessa possibilidade. Olha só, são direitos que de fato nós temos, são acessos que às vezes as pessoas passam sem saberem, né? Então, assim, é importante o conhecimento, é importante as pessoas estarem antenadas, estarem atentas àquilo que acontece na cidade, àquilo que acontece no país, porque senão elas vão perdendo possibilidades, perdendo tantas situações que poderiam lucrar, ganhar, e ao invés disso ficam ali, ó, fadadas ao fracasso, fadadas a uma vida bem aquém daquela que elas poderiam ter. E o que a gente mais vê, às vezes, é as pessoas querendo uma ajuda nossa, né? Como advogados, e tal, não tenho condições de pagar esse trabalho, o que você pode fazer para mim? Mas, na verdade, uma coisa que iria ajudar todos os lados seria realmente procurar o serviço público, por causa dessa parceria com os advogados dativos. A pessoa não fica desamparada. Se a pessoa realmente não tem condições, o ideal é ela procurar, né, uma ajuda pública, porque ali ela vai estar pautada. Se o processo ele for contra um ente público, esse advogado público irá transferir essa responsabilidade para um dos advogados dativos da cidade, né? E esses advogados dativos, eles podem entrar com causas contra os entes públicos. Então, eles irão estar resguardados sim. Não é por pensar, mas a minha causa é contra o SUS, é um órgão público, então eu não posso procurar a Defensoria Pública porque eles não vão me ajudar. E, na verdade, eles podem procurar sim, porque a Defensoria Pública já encaminha esses casos para um advogado que tem poderes para entrar contra a Fazenda Pública. É interessante sim, porque eu acredito que, em primeiro lugar, a pessoa ela deve entender que ela é uma pessoa que ela faz parte de uma nação como cidadão, ou seja, faz parte de um território. E como cidadão nós temos esses direitos, mas ao mesmo tempo também nós temos os deveres. Os deveres nós vamos deixar para o próximo bloco. Mas em relação aos direitos, é importante o conhecimento. Eu quero bater na tecla mais uma vez, Dalila, que às vezes as pessoas, principalmente os jovens hoje em dia, às vezes, eles ficam mais preocupados em perder o tempo com redes sociais, com joguinhos, e não leem, não fazem o uso de um portal de notícias diariamente, não estão sabendo as mudanças que estão acontecendo. Semanalmente, mensalmente, a gente vê tantas alterações na Constituição, em Brasília, e às vezes as pessoas estão desantenadas quanto à realidade que nos cerca diariamente. Essa é uma realidade. Eu também, como professora, vejo essa realidade na sala de aula, dos alunos não terem essa atualidade, né? Estarem presos ao ensino que é passado para eles e não ter uma busca de conhecimento. Ficam presos na rede social. Realmente, nas redes sociais, eles acabam ficando sabendo de alguns fatos por publicações de outras pessoas, mas ficam sabendo daquele fato superficialmente, não sabem exatamente o que está se passando, quais são as alterações, né? Principalmente em questão de lei, algo que seria necessário para eles, principalmente para o vestibular, para que eles estivessem preparados, né? Mas eles realmente estão mudando o foco deles, né? As redes sociais têm tirado o foco dos estudantes para eles ficarem presos apenas às coisas superficiais, né? Coisas prontas, coisas que já estão acabadas, e eles acabam tendo se acostumam e não pensam, não buscam conhecimento, não procuram uma informação mais completa e acabam também divulgando outras informações. Nas redes sociais a gente vê que muitas pessoas protestam. Os jovens hoje estão na moda para fazer um protesto, né? Algum assunto sai na moda e eles vêm com um texto enorme, protesto, mas às vezes eles não sabem nem do que se passa, não sabem nem do que eles estão falando, o que se passa realmente, né, na sociedade para estarem argumentando. Excelente. Bom, nós vamos, Dalila, para um rápido intervalo e voltaremos logo logo. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer
em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, falando sobre direitos e deveres do cidadão. Dalila, nós falamos muito no bloco passado acerca dos direitos do conhecimento e nós finalizamos o bloco falando sobre essa era da internet, das redes sociais, e algo me chama muita atenção, que até uma palavrinha que foi considerada a palavra ou termo do ano de 2016, que é a pós-verdade. O que é a pós-verdade? As pessoas estão deixando de acreditar em fatos objetivos e estão preocupando mais com questões emocionais e opiniões. E a rede social, ela vende muita mentira, ela vende muita inverdade. E as pessoas, elas saem compartilhando qualquer notícia, qualquer informação. E qual que é a preocupação que eu tenho? Que as pessoas acham que por estarem atrás do computador, mal algum acontecerá a elas. Elas não serão penalizadas, elas não serão descobertas e elas podem falar o que quiserem, podem usar as palavras que quiserem, podem ofender quem quiserem, podem compartilhar notícias falsas, notícias perigosas que podem colocar o outro num prejuízo muito grande e elas não podem ser penalizadas. E é um grande engano, porque na internet também tem injustiça, né? Com certeza, e isso é algo que eles se enganam muito, porque a partir da reforma, né, do nosso Código Civil, a lei ela se atualizou muito. E por existirem vários casos, ameaças, várias situações de constrangimento pela internet, principalmente pelo WhatsApp, né? As pessoas elas se tornam mais verdadeiras na internet. Coisas que as pessoas não têm coragem de falar pessoalmente, elas acabam tendo coragem de falar na internet. E elas devem tomar um cuidado muito grande, porque há um tempo atrás isso poderia ser considerado uma prova ilícita. Nós não poderíamos sair gravando, né? Inclusive nós não podemos sair gravando áudio aí pensando que vai servir como prova sem autorização do juiz. Mas hoje, né, nós já entramos com o processo, se nós já temos a prova de uma conversa do WhatsApp, se nós já temos ali algo que foi divulgado nas redes sociais, aquilo já é a nossa prova, né? Aquilo já foi registrado. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você posta na internet. Se vocês pesquisarem, né, nos julgados, né, do Tribunal Superior e tudo mais, a gente vê pessoas que foram julgadas por desacatarem juízes do tribunal em redes sociais e tiveram que pagar uma alta indenização por isso. Interessante, né? Tem uma frase que, assim, eu não compartilho de todo dela, mas ela faz refletir, que é: a internet ou as redes sociais deram voz aos idiotas. E, na realidade, as pessoas, o que eu tenho visto, elas não pensam muito para saírem criticando, não pensam muito para saírem comentando, denegrindo a imagem das pessoas. Muitas vezes as pessoas pegam uma notícia sem uma fonte segura, né? Quando eu vejo alguma notícia na rede social, principalmente no Facebook, em que as pessoas compartilham mais, primeira coisa que eu olho é a fonte. De onde que veio essa notícia? Nós não podemos sair compartilhando qualquer notícia, qualquer fato. Não é porque as pessoas estão compartilhando que aquilo é verdade. E até mesmo quando uma notícia é de um site conhecido, vamos colocar então como G1, o UOL, Globo.com, que são sites mais assim, digamos, renomados, Estadão, Estado de Minas, mesmo assim a gente tem que saber o quê? Pode ter uma notícia verdadeira ali, mas a formatação daquela notícia está baseada na ideia daquele autor. Ou seja, quem que fez a notícia, quem que escreveu, ali ela está cheia de opinião. E as pessoas estão comprando opiniões alheias como se fossem verdades plenas. E aí saem criticando, denegrindo e estão perdendo o senso de realidade. Acredito eu que nós temos que pensar muito, principalmente no que você falou do WhatsApp. Às vezes as pessoas não percebem que elas fazem provas contra elas mesmas.
Então, por exemplo, quando você liga para uma pessoa e fala alguma coisa, às vezes até pesada, mas aquilo ali você ligou para quebrar o sigilo telefônico, é um processo muito mais complexo do que você mandar um áudio para a pessoa com a própria voz, usando palavras chulas, de baixo calão, ou então mandando, digitando, escrevendo tantas coisas, né, imbecis mesmo, desnecessárias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de mandar alguma coisa, mandar um áudio. Eu vi esses tempos que o WhatsApp vai criar uma opção para os arrependidos. Se não me engano, até 2 ou 3 minutos depois de ter enviado, se a pessoa não tiver visualizado, ela poderá apagar aquilo que ela mandou. Mas nós podemos ser mais inteligentes, podemos pensar mais. Espera aí, eu devo enviar? Será se está correto eu enviar? Isso aqui pode me prejudicar? Essa análise ela é muito importante. Infelizmente, essa é uma análise que nem todas as pessoas elas fazem, né? E elas vão sendo tomadas por uma ira e acabam enviando aquilo que elas mal pensam, né? E acabam denegrindo a imagem da pessoa, ferindo. E aí, dependendo, né, voltando ao que a gente falou no início, é claro que muitas pessoas deixam passar batido essa situação, algum constrangimento pela internet. Mas eu acredito que muitos vão usar dessa ferramenta para entrar em um processo judicial, sendo realmente, tendo seus direitos realmente resguardados, porque ali é uma prova concreta, né? É uma prova que o juiz vai realmente acatar. Então, assim, a pessoa tem que pensar 2 vezes antes de enviar. É uma dica que a gente dá, mas infelizmente as pessoas, elas, na hora da raiva, na hora de discussões, né? A gente usa muito o termo o calor do momento. No calor do momento ali, elas acabam, né, perdendo o seu direito. Tomar muito cuidado. Em questões de relacionamento, eu brinco muito com a minha esposa que eu não quero perder o direito para depois ter que pedir perdão. Então eu já estou começando a pensar muito no momento de instabilidade no relacionamento, porque é difícil depois ter que ir lá e remediar e consertar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não perder o direito. Pensar Exatamente. muito antes de falar, pensar muito antes de mandar alguma coisa, até mesmo, Dalila, na questão de fotos, né? Às vezes a menina tá ali, adolescente, tá namorando, naquela paixão toda, vai lá um termo atual, né? Mandar um nudes, né? Nudes são fotos íntimas, para quem está nos assistindo que não sabe o que é. E às vezes manda na inocência, achando que o rapaz vai achar o máximo. Ele provavelmente vai achar o máximo mesmo. Mas aí, para provar a masculinidade dele, vai mandar para o amigo, para o colega, para mostrar, olha aqui, o que fulana de tal mandou para mim. Eu sou o cara mesmo. Então as pessoas depois ficam arrependidas até por ações assim. Então, peraí, eu não mandarei para o outro aquilo que, se vier a público, vai me envergonhar. Eu evitarei, eu buscarei não fazer esse tipo de coisa. É pensar muito nas consequências, no efeito dominó que uma ação pode causar. É claro. E a pessoa que manda, né, por exemplo, nudes, ela tem uma confiança naquela pessoa que irá receber, né? Não é correto da pessoa que recebeu realmente sair divulgando a imagem, né? A pessoa realmente que mandou o nudes, ela vai estar no direito dela de requerer, né, justiça, porque ela não autorizou a divulgação dessa imagem. Porém, ela provocou de certa forma que isso acontecesse. Por quê? Porque ela tomou a atitude de mostrar aquela imagem. A partir do momento que ela tomou aquela atitude, ela correu um risco, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com esses riscos que nós corremos, né? Evitar situações que podem nos levar ao constrangimento também. Ela pode até processar a pessoa e tudo mais, mas uma vez que uma imagem ou um vídeo desses cai na internet, é muito difícil você eliminar, porque viraliza e entra em vários sites, blogs, e infelizmente a indústria pornográfica ela é muito forte, não apenas em nosso país, mas no mundo no geral. Bom, Dalila, nós vamos para mais um rápido intervalo e logo logo estaremos de volta. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer
em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre direitos e deveres do cidadão. Dalila, é algo que eu vejo muito nas pessoas e acredito eu que fica até feio porque as pessoas não têm nem noção. É que qualquer coisa desagradável que aconteça, às vezes as pessoas falam assim, eu vou te processar. Eu vou te processar. As pessoas não têm noção do que é um processo. As pessoas não têm noção que um processo demanda gasto, demanda recurso financeiro, né? Tem toda uma estrutura para acontecer. De certa forma, como que funciona quando a pessoa fala assim, eu vou te processar em vias financeiras, tudo, mais ou menos assim, só para as pessoas terem uma ideia maior? Bom, realmente, essa questão, as pessoas, tudo vou te processar, para nós advogados é bom, gente, excelente, processem mesmo que nós vamos estar ganhando nosso dinheiro, né? Só porque uma coisa que eu sempre converso com os nossos clientes, né? Eu falo assim, pessoal, pensa bem no que você vai fazer, principalmente em casos de família. É primo com prima, primo com primo, tio, avô, avó, pai e mãe. Pensa bem antes de entrar com o processo. Um processo contra pessoas da própria família gera um constrangimento enorme, porque ao entrar com o processo, ele não fica só ali no papel, ele envolve outras pessoas, né? Vai chegar o dia da audiência e você vai ter que encarar aquela pessoa de frente novamente. Aquilo que você diz no processo, que é a sua verdade, que é o que você diz para o seu advogado, vai estar em confronto com o que a outra pessoa vai dizer também. Você precisa estar pautado em provas, em tudo que você fala você precisa provar. Então, antes de entrar com o processo, as pessoas elas precisam ter essa consciência que demanda tempo. E uma coisa que acontece muito, que já aconteceu, né, na minha vida profissional com alguns clientes, foi da entrada no processo, né, passa ali um ano e meio, a pessoa desiste do processo. É o que acontece muito da gente pedir a desistência da ação. Porque as pessoas se arrependem de terem entrado com o processo, passou-se o tempo, já perdoou a pessoa, né, já resolveu aquilo e o processo está ali. Teve gasto com advogado, teve gasto com as custas processuais. E aí simplesmente desiste do caso, porque já vê que não vale a pena mais. É algo que eu sempre converso com as pessoas assim. Antes de entrar, pensa no constrangimento, pensa na situação que vai passar e tudo mais. Isso é importante, Dalila, porque eu vejo as pessoas, às vezes, comprando de graça e vendendo de graça, mas o prejuízo é muito grande, né? Por exemplo, eu como pastor, às vezes eu ouço muitas pessoas falando assim, todo pastor é ladrão. A gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós afirmamos. Eu não posso afirmar algo se eu não tenho prova. Eu não posso contradizer uma pessoa se eu não tenho algo que de fato seja algo evidente mesmo provando aquilo que eu estou afirmando. A gente tem que tomar cuidado, não é todo político não é ladrão, todo pastor não é ladrão, todo padre não é pedófilo, ou seja, toda classe tem as pessoas que usam e mal utilizam aquela profissão, aquele ofício, e a gente tem que parar com isso. Isso, acredito eu, que demonstra uma pessoa sem clareza no propósito, sem uma opinião bem consolidada, bem construída. A gente tem que tomar muito cuidado antes de sair denegrindo, acusando as pessoas, apontando os dedos. Você falou sobre família, é tão lastimável nós termos um processo envolvendo família com família. Porque na hora que chega a morte, e quantos velórios eu já fiz como pastor,
estão todos ali lamentando, chorando, e às vezes existem as facções, as divisões, o grupo ali que não conversa com esse daqui, e aí a gente não é nada, a gente não levará nada dessa vida. A gente precisa aprender também a ser menos orgulhoso. Às vezes as pessoas, elas são muito orgulhosas, o ego está muito inflado, as pessoas não querem passar por cima de nada, não querem abrir mão de nada, não querem perdoar. E para vivermos bem nesse mundo, nós precisamos desses princípios, que são princípios elementares da fé cristã. Exatamente. O orgulho leva as pessoas a entrarem com processos desnecessários. A gente vê que a pessoa não tem o direito, não tem uma lei sequer que resguarda o direito dela, mas por um orgulho que ela sente ferido, né, ela entra com um processo, porque nós podemos pedir o que nós quisermos para o juiz. Ela insiste com o advogado para entrar com aquele processo, para ela provar, para ela cumprir com a palavra dela que ela disse que ela iria entrar com aquele processo, né? Simplesmente por um orgulho, a pessoa ela acaba levando um processo adiante por causa de orgulho. É exatamente o que o Denner falou. As pessoas elas estão mais preocupadas, né, com o orgulho por uma carência muitas vezes, né, de atenção, de mostrar que elas estão por cima, mostrar que elas estão em uma condição melhor e não aceitar que alguns momentos da vida dela ela pode estar numa situação que ela também está errada. É verdade. Então fica esse conselho nosso, né, para as pessoas pensarem mais antes de tomarem uma decisão. Bom, Dalila, o nosso programa está chegando ao fim. Quero lhe agradecer pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe na sua profissão, nos seus processos, que você obtenha sempre êxito e que realmente você continue sendo essa pessoa iluminada, e eu espero tê-la em breve novamente aqui no nosso programa. Amém. Eu agradeço o convite, né? Foi muito bom estar aqui conversando sobre esses assuntos e eu estou à disposição para uns próximos programas. Isso é ótimo, muito obrigado. E para você, até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo o que você precisa. Vestibular agendado e inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br.